Bom dia, oitavo ano, como estão todos? Então, nossa aula hoje vai ser, ao invés de ética, vai ser nossa aula de artes, para fazer uma revisão, né, para a prova de arte de vocês. E eu vou falar sobre o simbolismo e a arte noire, né, do francês Arte Nova. Então vamos lá, o simbolismo foi um movimento artístico que se consolidou ali por volta de 1885. Essa nova corrente foi formada por artistas e escritores franceses que se mostravam descontentes diante do racionalismo e do materialismo do mundo moderno. Na arte, a reação, aconteceu por meio das obras que passaram a priorizar emoções e a imaginação. Em 1886, o poeta Jean Morey publicou no jornal francês Le Figaro o Manifesto Simbolista, no qual declarou a essência da verdade só poderia se expressar por meio da arte ou da poesia. Apesar o nome, o movimento não era diretamente ligado à proposta do grupo, uma vez que não se aprenhava os símbolos propriamente ditos em suas obras, mas transmitiam por mais sugestões explícitas e enigmáticas simbolistas buscavam complexa rede que envolvia a maneira ambígua, o oculto e algo que fosse revelador. O simbolismo ele não ficou só ali na França. Ele adentrou outros locais ali da Europa, outros países europeus, e assim foi se difundindo, né, por muitos outros lugares, né, além também dos movimentos literários movidos pelos ideais românticos e outras influências. Simbolistas e suas obras, né? Ainda que no manifesto tinha sido publicado na década de 1880, os artistas pró-impressionistas como Pouquin trouxeram algumas coisas, das obras características que se alinhavam às tendências simbolistas. Na década de 1800, o simbolismo iniciou por meio de obras, o subjetivismo tem a mais força, e a objetividade. Aí você pode notar em Pour Vichanet sobressai a simplicidade das formas e as paletas de cores com os tons pastéis no uso da sua obra de arte, sempre as cores mais fortes. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o misticismo de Moret. Um dos fundadores do simbolismo, o pintor francês Gustave Moret, apreciava retratações de civilizações e mitologia antiga e valia-se dessa imagem mística para compor suas obras, muitas das quais continham forte carga de sensualidade e oposição ao bem ou mal masculino e feminino. A partir da década de 1970, seu estilo sofreu algumas transformações, destacando um contraste de luz e senhora. Ele mudou o estilo. Honorício de Redon, Odilon Redon foi um artista francês que experimentou diversos gêneros de artes visuais produzidos, desenho a carvão, litografia e pintura. Em muitas das suas litografias foram abordadas, temas fantásticos inspirados nas obras literárias do escritor estadunidense Edgar Allan Poe. Em 1890, depois de um longo período priorizando trabalhos em preto e branco, Redon retornou às cores, criando assim paisagens onóricas, em pinturas de óleo pastel, paisagens que diz respeito aos sonhos, como você pode ver um céu pintado, melhor dizendo, um sol pintado com a face, tem até inclusive no módulo de vocês. Já Rodin, a emoção aflorada, Auguste Rodin, o francês, esteve aberto às novas possibilidades de esculturas. Utilizando técnica ímpar, Rodin fez emergir dos materiais que esculpia grandes carga de emoção, produzindo o maior número possível de movimentos, músculos de suas figuras. A famosa escultura O Beijo de Rodin, ele faz de tudo para se entrelaçar mesmo, para que seja algo entrelaçado, para que seja algo que esteja forma, que não seja algo estático, mas sim que o casal, de uma certa maneira, seja dinâmico, naquela modelagem a qual ele faz aquela escultura. Os mosaicos de Klimt. O pintor austríaco Gustav Klimt
Na sua adolescência, ele iniciou, né, seus estudos da arte clássica, adquirindo habilidades espontâneas e extraordinárias em diversas técnicas. Em 1890, porém, foi desenvolvido por pouco seu próprio estilo, que mesclava a temática simbolista em elementos impressionistas, mas também proveniente da arte nova, que estudaremos, né, daqui a pouquinho. Uma das obras mais famosas de Kimmich é o retrato de Adele Botticelli, que faz para a fase dourada. O artista, um período, né, ele passou a experimentar. Então, assim, a arte traz algo que relembra ao mesmo tempo um mosaico, mas é algo inovador para o período. A mulher de Manchester. As mulheres como Manchester vinha, né? O norueguês Edvard Munch não é diferente de outros temas, né? Ele também trazia essa figura feminina com carga de sensualidade e sensualidade. Observe que a Madonna, que é um tema muito comum na Bíblia, dele é uma Madonna contemporânea. É uma Madonna sacra e sensual, né? E ao mesmo tempo extremamente sensual. Vale ressaltar, assim, importantes nomes do simbolismo como Montreal, Edom, Mundin, Kismet, Munch, né? E os temas muito comuns do simbolismo, que era a melancolia, a deformação da realidade, sono, o sonho, o silêncio, né? Questões místicas, a psicologia, a figura feminina vista como a femme fatale, né? A figura arrebatadora. E a arte nova, né? A arte nova é o movimento artístico que buscava uma ruptura com o passado por meio das artes aplicadas. A produção artística era voltada para a indústria, sendo constituída de peças decorativas de cartazes, arquiteturas, entre outros. E uma das características da arte nova era a produção industrial em série, a valorização da produção, né, coletiva e dos ofícios, inspirações nos elementos da natureza e a inspiração na arte japonesa. E uma das características mais importantes da arte nova, eu acho que uma das obras assim que as pessoas costumam mais estudar é a entrada, né, do portão de entrada do Metropolitan em Paris, que foi projetada por Hector Guimard, que era um design parisiense, que era a porta de entrada do metrô. Então, assim, aquilo dali é o auge da arte nova, não é? Que os franceses estavam apresentando. E era algo correlacionado à indústria, né? Era algo correlacionado ao transporte, como eu falei. A arte nova tem essa questão da indústria. Qualquer dúvida sobre a aula de hoje é só perguntar. Tchau, tchau. Vou passar a atividade para